Olá pessoal, meu canal no YouTube. Uma amiga minha me falou assim: Lisandro, hoje se fala muito em depressão. Depressão, não é? A depressão é a melancolia. Melancolia vem de muito tempo, esse conceito de melancolia. Só que antigamente a ideia de melancolia, dessa tristeza bilinegra de que falavam os gregos, ela estava relacionada também a um estado, a uma tristeza, mas que os melancólicos, inclusive no século XIX, eles tinham uma ligação muito grande, os românticos, por exemplo, com a arte, que você canalizava essa melancolia para as obras de arte, para pintura, fazer pintura, escrever. E a melancolia tinha esse aspecto. Hoje, com a chegada dessa psiquiatria muito biológica, não é? Eles vão criando, a psiquiatria clássica ela vai criando o tal do DSM, classificação de doença. Toda hora eles inventam um transtorno novo. Isso tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje. Então o conceito de melancolia você não ouve mais falar, fulano está melancólico. Você fala de uma forma assim até artística de vez em quando. Hoje se fala está deprimido. E na verdade essa ideia de depressão ela é problemática porque ela fez uma confusão, essa psiquiatria, um lado da psiquiatria, tem outro lado que vai para outra vertente, valoriza a ideia de melancolia, mas essa psiquiatria aí ela complicou junto com a indústria farmacêutica, porque esses estados de tristeza profundos, isso é uma depressão, mas isso é uma minoria, não é? A grande maioria a gente poderia chamar de são melancólicos, tristeza. Agora, nós temos também esses estados hoje grandes de ansiedade, não é, provocados pelo nosso modo de vida. E eu vou falar de um filme hoje, aliás dois, mas o primeiro é um filme chamado Melancolia, do Lars von Trier. Melancolia é a história de duas irmãs, uma muito bem de vida, a outra vai casar, e uma já tem sinais de depressão mesmo. Junto com a irmã, elas acabam tendo comportamentos diferentes diante de uma situação nova, que é a chegada de um planeta que parece que vai bater na Terra. E o planeta que está vindo aí chama-se Melancolia. Então esse filme é uma ideia de que esse planeta é a chegada daquilo que a gente teme muito, que é a ideia de uma melancolia, e eu não falo mais de depressão, de uma melancolia na qual a gente tem poucas armas para enfrentar, para sair. E no caso, você já está vendo imagens do filme Melancolia, é uma ideia também que este mundo que a gente vive, que a gente pode chamar de moderno, pós-moderno, ele não nos fortalece, ele não nos forma para a gente enfrentar as dificuldades, os medos, as angústias da vida. Então tem uma irmã, por exemplo, no filme, no Melancolia, que desespera diante da chegada da morte do planeta, diante da depressão. E a outra não teme. Por quê? Por que uma que já vive esse estado, não é? Ela não teme a chegada e a outra muito, desespera. Então esse filme Melancolia, ele também tem uma coisa que eu gosto muito nele, que é, ele fala claramente, os deprimidos, os melancólicos têm muito a dizer, mas não é só muito a dizer. Os melancólicos, os deprimidos, eles têm muito ao que revelar do nosso modo de vida, desse modo de viver, para a gente não ficar amparado apenas nos medicamentos. Então parece que até é uma coisa gozada, se cria um modo de vida cruel com a gente, essa correria, esse desespero, e aí vem um planeta, vem a depressão. Quais as armas que a gente tem? Quais o suporte que a gente tem para enfrentar as dificuldades da vida? Então, é como se a gente tivesse hoje uma ideia de que nós somos máquinas que você regula. Regula como? Com Frontal, com Lexapro, com Lexotan, com ansiolíticos. O filme Melancolia é muito, muito importante. Você deve ver Melancolia para você ter uma ideia de como o cinema consegue traduzir claramente este conceito de melancolia, e você vai ver também que a ideia de depressão, não é, que passa no filme, é uma ideia muito mais perto da ideia que sempre se teve do que é a melancolia, dessa tristeza profunda. Pessoal, outro filme que é importante
O Sacrifício, do Tarkovsky, que é um cineasta russo, ele já morreu. E a história de um professor, ele está à beira-mar na casa com a mulher, com o neto, e aí chega a filha, tem as duas empregadas, uma chama Maria, isso é importante. Esse filme, O Sacrifício, ele ganhou todos os prêmios que você puder imaginar. O sacrifício é simples. Ele fala que o que a gente tem para enfrentar as angústias da vida, as melancolias, é a arte. E também o sagrado. O sagrado e a arte. Então você vê que esse personagem, durante o filme, ele começa fazendo uma reflexão, ele está num bosque com seu neto, e um desespero começa a tomar conta dele, e que intensifica quando se tem a notícia que vem aí a Terceira Guerra Mundial, e a Terceira Guerra Mundial a gente sabe que se partir para ela é bomba atômica para todo lado. E aí ele faz uma profunda reflexão que não consegue deter o seu desespero, ele vai desesperando, e nisso o médico que está na casa, que ajuda a cuidar das pessoas, preparar as pessoas com medicamentos para a bomba atômica que vem aí, ele revela que a vida dele sempre foi um fracasso. Sempre foi um fracasso. E o desespero começa a tomar conta de todos. Agora, o legal no Sacrifício são cenários, a mudança de cores conforme a situação, o clima de cada personagem, cada detalhe ali que a câmera vai observando do olhar, de uma louça, aquilo tudo vai revelando o estado emocional daquelas pessoas diante do desespero. E o Tarkovsky, no Sacrifício, ele nota e ele traz para a gente a reflexão de que o que nos salva é a ideia do sagrado. Tanto que o personagem procura a empregada, que chama Maria, como se fosse a ideia da Virgem Maria. A ideia de Nossa Senhora. É a ideia, na verdade, de que todo desesperado tem de recorrer a alguém na hora que a finitude chega, na hora que o desespero bate. E agora, um detalhe desse filme Sacrifício que sempre eu chamo atenção para ele. Se fala muito assim, eu não suporto filme lento, mas aí é que está o detalhe. Talvez em filmes como O Sacrifício, que tem uma narrativa minuciosa, uma narrativa onde capta os detalhes, onde a câmera se aproxima de um personagem com calma, para revelar aquele personagem por inteiro. Os personagens têm densidade psicológica, diferente de um cinema mais comercial, mais clássico, onde os personagens são tipos, você identifica logo. No Sacrifício não, os personagens têm uma densidade psicológica grande porque eles duvidam, eles têm medo, os medos são escancarados o tempo inteiro. Então veja O Sacrifício e veja Melancolia, 2 filmes sobre as nossas questões existenciais. E a arte, o sagrado, e lá no filme Melancolia, do Lars von Trier, mostrando pra gente que os deprimidos, os melancólicos, eles têm muito a dizer sobre esse mundo. E a gente deveria ouvi-los. Meu canal do YouTube aí, eu vou até tomar uma água depois desse papo existencial. Então, gente, é isso aí. Abraço.